que tu Espírito sobre esse lugar, Senhor Jesus. Oramos para te sentir nessa noite, Pai. Não permita, Senhor Jesus, que saiamos daqui sem sentir tua presença nessa noite. Feche seus olhos no seu lugar nesse momento. Vamos adorar um pouquinho mais a Deus. Pessoas aqui já. A gente vai adorar um pouquinho mais. Porque eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas nessa noite. A gente orou, buscou, eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas. Se você está pronto a receber algo do Senhor, não sou eu, não é o ministério de louvor que está aqui à frente, mas é o Pai que está nos céus que vai derramar sobre nós. É o Pai celestial que vai derramar sobre nós nessa noite. E cremos nisso, porque Ele nos prometeu coisas boas nessa noite. E Ele já tem feito nesse lugar. Se volte nesse momento. Se volte a Deus com seu cantinho aí e comece a clamar: Pai, fala comigo nessa noite. Pai, fala comigo nessa noite. Oh, aleluia, Pai, te adoramos, Senhor Jesus, te exaltamos por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor é, Deus, te exaltamos nessa noite. O Senhor está nesse lugar, já te sentimos. Continua aqui conosco, Senhor Jesus. Fala através da mensagem nessa noite, mas continue a operar no meio de nós, pois clamamos tua presença, pois precisamos te sentir nessa noite, Senhor Jesus. Precisamos sentir tua presença, Pai. Não permita que saímos daqui sem sentir o Senhor. Não permita, Pai, que está aqui nessa noite, Pai, sem ter algo das tuas mãos. Senhor, estenda as tuas mãos sobre a tua igreja agora, Pai, e derrama da tua graça, Deus. Derrama da tua unção. Eu sei que tivemos um dia cansativo de trabalho, mas nada justifica estarmos na tua presença e não te sentirmos, Pai. Então clamamos tua presença. Esteja em nós, comece a tocar na tua igreja nessa hora, Pai. É por ti, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Nessa noite, eu sei que o Senhor tem algo preparado para você. Não é porque eu estou aqui à frente, é porque a gente buscou para isso. A gente orou durante essa semana, jejuou e agradecer desde já ao Ministério de Louvor que entrou nessa empreitada com a gente aí. E a gente buscou do Senhor, falei: Senhor, fala para a tua igreja, ministra sobre famílias. Senhor, eu nem sei o que eu vou pregar, na verdade, eu não sabia. Mas eu falei: Senhor, faça algo diferente, algo maravilhoso. Não importa o número de pessoas. Eu falei: Senhor, se hoje for uma pessoa, deveria ser dia de semana. Eu sei que o Senhor vai falar com essa pessoa. Então, se você veio disposto a receber algo do Senhor, o Senhor tem algo preparado para você nessa noite. Deus tem algo preparado para você nessa noite. Aleluia. 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 E como é bom estar na presença de Deus, né? Como é bom. Pode se sentar? Pode se sentar nessa noite? A gente já vai começar a ministrar a palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor Jesus, e te amamos. Te adoramos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor tem
a gente vai começar a ministrar. E eu peço que você, em seu lugar, não pare de clamar a presença do Espírito Santo. Não pare de clamar a presença de um Deus tão poderoso, que é o Deus dos céus. Eu estava intercedendo durante essa semana e pedindo, falando: Senhor, brinda a minha família e brinda também a família dos irmãos. Porque eu quero que o Senhor faça algo em nós. E eu sei que o inimigo vai se levantar grandemente para tirar a atenção da gente como cristãos. Então, em seu lugar, preste atenção na palavra, mas interceda por nós. Interceda por sua família que talvez está em casa, talvez seu pai, sua mãe não está aqui, seus irmãos. Eu convidei meu irmão a estar aqui, ele não está nessa noite, mas eu sei que o Senhor pode visitar. Eu sei que talvez aquela pessoa que você tanto orou e tanto buscou para estar aqui, pode não estar nesse lugar, mas temos um Deus onipresente, onipotente, que pode todas as coisas e pode ir de encontro aonde ele estiver e o abençoar e entregar a bênção por meio da sua oração. Amém, irmãos? A gente hoje está com um tema bem específico ali, né? Família, um propósito de Deus. Eu sei que é um tema talvez muito falado. Talvez todos os grupos de família, muitas pessoas botam esse tema, família, um propósito de Deus. E eu, durante esses dias, esse mês, eu busquei de Deus e falei: Senhor, qual o real propósito da família? Não porque eu já ouvi seja errado, não que seja isso. Não que talvez o que você já pregou esteja errado sobre o propósito. Mas eu falei: Senhor, ajuda a entender o propósito para a minha família. Senhor, me ajude a entender o propósito que o Senhor criou a família. E se o Senhor criou a família, eu tenho uma, ela tem que estar dentro do teu propósito. Ela tem que estar dentro daquilo que o Senhor projetou. Ela tem que estar dentro daquilo que o Senhor sonhou para nós. E por isso, família, um propósito de Deus. Amém? Aleluia. A gente tem referência de uma família perfeita. E essa família está em Deus. Eu vou ler alguns versículos aqui, começar lendo. Mateus capítulo 6. Diz assim, diz sobre um Deus Pai: vejam os passarinhos que voam pelos céus. Eles não semeiam e nem colhem, e nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus dá de comer a eles. Será que vocês não são mais importantes do que os passarinhos? E a primeira referência que a gente tem para o Pai terreno é justamente Deus, que é o Pai celestial. É um Pai provedor. É um Pai que, por mais que os passarinhos eles não semeiam e nem colhem, porém o Senhor não deixa nada faltar. A gente vai se referenciar na família em Deus. E Deus é um Pai provedor. Quantas vezes a gente está necessitando algo da presença ou algo físico, e Deus muitas vezes chega até nós falando: não, eu sou prover. Eu vou prover em você, vou prover na sua vida. E a gente entende Deus como um Deus provedor, um Pai provedor. Seguindo mais à frente, a gente tem um Deus Filho. Um Filho amado e obediente. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim: logo que foi batizado, Jesus saiu das águas, e os céus se abriram, e viu descer sobre ele uma pomba. Ao pousar sobre ele, abriu-se os céus. Então disse: esse é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. A gente tem na referência dos céus um Filho perfeito, um Filho amado, um Filho obediente. A gente lê lá em João 3,16, capítulo bem conhecido, versículo bem conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente vê esse versículo e vê Jesus como um Filho obediente, a qual o Pai resolve sacrificar Jesus, e ele se doa a descer à terra. E além disso, ele também é um Filho amado, que no ato do batismo a gente vê o próprio Deus, o Deus Pai, falando: esse é o meu Filho amado, esse é o meu Filho amado. Talvez Jesus não precisava daquilo por ele ser Deus, ele já será adulto, mas a gente vê o próprio Deus falando assim: ei, esse é o meu Filho amado, a quem tem me dado grande alegria. A gente vê um Pai amoroso também em Deus, a qual declara seu amor pelo seu Filho que está ali sendo batizado.
E a partir daquele momento ali, eu creio que a intimidade que Jesus tinha na terra com Deus acaba crescendo mais ainda. Amém? A gente também tem a representação não da mãe nos céus, mas pelo contrário, da mãe na terra simbolizando o Espírito Santo. E a gente vai ler alguns versículos. Diz assim, Isaías capítulo 49, versículo 15. O Senhor responde: será que a mãe pode esquecer-se do seu filho, que ainda está no ventre, que ainda é bebê? Será que ela pode deixar de amar seu próprio filho, mesmo que isso aconteça? Eu nunca esquecerei de você. Um segundo versículo, Isaías 66, versículo 13 e 14, diz assim: como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês, e eu consolarei Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão forças, como a planta que cresce viçosa, e ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos. A gente vê aqui que assim como a mãe consola o filho, e a gente bem sabe que o Espírito Santo é o que? O Consolador, né? Jesus, quando ele vai subir os céus, ele fala: eu enviarei o Consolador, eu enviarei aquele que consola. Então a gente tem a mãe aqui na terra representando o que o Espírito Santo representa nos céus. E a gente vê que em Deus há uma família perfeita, que em Deus foi constituída uma família perfeita, uma família como deve ser. E eu estava essa semana tentando imaginar isso, e uma das coisas foi sobre a mãe. Eu falei assim: como é que eu posso falar que o Espírito Santo representa a mãe? E ontem eu me tranquei ali em casa, eu e minha esposa, a gente foi estudar, a gente passou 2 horas, até quase 9, ou mais de 9, estudando até achar um motivo por isso. E o real motivo é que a mãe na terra representa o que o Espírito Santo é, assim como o pai na terra representa o que Deus é. Assim como os filhos na terra representam o que Jesus é, uma família perfeita. Amém? A gente vai seguir mais à frente um pouquinho. Aleluia, Jesus. A formação da família. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 21 ao 24, diz assim: então o Senhor fez com que o homem caísse em sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e formou carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou a mulher e levou ao homem. E então o homem disse: agora esta sim, esta é carne da minha carne e osso do meu osso. E eu a chamarei mulher, porque Deus tirou de mim isso. E por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só pessoa. A gente vê aqui, logo no iniciozinho de Gênesis, Deus formando uma família. Deus, ele logo no princípio, na sua criação, ele forma uma família. Ele já no início, ele começa a formar. E ele em Gênesis capítulo 1, versículo 28, vai dizer assim: e assim Deus criou os seres humanos, e Deus os criou parecido com eles. E ele criou o homem e mulher e nos abençoou, dizendo: tenha muitos filhos e filhas, e espalhem e dominem sobre a terra. A gente vê aqui que Deus realmente ele queria estabelecer algo importante, que era a família. Ele queria estabelecer algo que era do projeto dele, algo que ele queria realmente fazer. A família não foi algo que surgiu por acaso. A família não foi algo que surgiu do nada. Mas Deus, ele projetou. Ele, no início da sua criação, claro que ele já tinha sonhado com isso antes. Mas no início da sua criação, ele falou: não, quero fazer a família. Porque a família é necessária na terra. Salmos, capítulo 127, diz assim: os filhos são presentes do Senhor. Eles são a verdadeira bênção. E aqui a gente entende que a família se completa. É justamente quando tem o pai, a mãe e os filhos. Eu não estou falando agora aqui de família como parentes total, né? Que claro, a gente tem vários parentes.
mas uma família que vive em nossa casa, uma família formada por um pai, mãe e filhos. Eu sei que talvez nem todos aqui têm pais, mas todos aqui são filhos. Amém? Todos são filhos. Isso é algo interessante. Todos são filhos, todos foram projetados por Deus. E o interessante é que ainda que o pai ou a mãe abandone, o próprio Deus fala: eu não abandonarei, eu não os deixarei. Assim como a gente leu lá no início. Então, por mais que nem todos sejam pais ou mães, mas todos nós somos filhos. Então todos nós fazemos parte de uma família terrena. E com fé em Deus, todos nós, talvez nem todos aqui são cristãos, mas todos nós faremos parte de uma família celestial. Amém. Porque Deus tem algo projetado para nós lá nos céus. Obrigado. Amém? Amém. Seguindo mais à frente, estou dando a introdução, logo a gente entra na questão da administração. E diz assim: composição da família. O que é a família? O que são compostos da família? As pessoas no mundo têm uma visão de família errada. Muitas pessoas no mundo entendem que a família é uma casa, um pai, uma mãe e os filhos. É isso que todo mundo lá no mundo entende como família. Só que a gente vai ver em Deus que não é bem isso que representa a família. Não é bem isso que representa o que Deus queria para a família. A primeira coisa que a gente tem que entender é que para uma família ser formada, o primeiro componente que tem que ter nessa família é o próprio Deus. É o próprio Deus. Se a gente fala que a gente tem uma família, mas Deus não está incluído nela, a gente não tem uma família. Porque a família foi um projeto de Deus. Então Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar incluído no meio dessa família. E a gente tem que entender e ter esse entendimento, que Deus em nossa família, Ele vem sempre em primeiro lugar. Deus, Ele vai ser sempre o maior e sempre o melhor da nossa família. Porque tendo Deus como referência, assim como eu falei aqui sobre a família perfeita, tendo Deus em nossa família, a gente não fica sem referência. A gente tem alguém para olhar e falar assim: não, em Deus é diferente. Tem algo errado na minha família, eu tenho um comparativo para comparar e falar assim: minha família está certa ou errada. Então Deus vem em primeiro lugar. E a gente muitas vezes tem passado a vida achando que a nossa família é perfeita. E a gente não tem incluído a presença mais importante, que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus nessa família. E a gente tem que entender que Deus sempre será o mais importante. A família é formada por um pai. Ela é formada por um pai. E o que é que o pai é? O pai, primeiramente, ele é marido. A gente muitas vezes se esquece disso. Às vezes a gente fala: não, o homem é o sacerdote do lar, né? Que é uma palavra bonita, né? E realmente a gente realmente é o sacerdote do lar. Mas em primeiro lugar a gente tem que entender algo. Deus nos constituiu família e a gente é marido sobre uma esposa. E cabe como marido amar essa esposa, como Cristo amou a igreja. Um versículo que Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Olha que coisa linda, né? Talvez eu não amo minha esposa ainda do jeito que Cristo amou a igreja, mas eu estou no caminho, eu estou tentando. E eu amo demais. Minha família está linda, né? Minha esposa, minhas duas filhas. A grande está em algum lugar ainda. Está aqui na frente. Eu olhei ali para trás. Mas é uma família linda. E a gente tem que entender que a nossa família é formada por isso, um pai que é marido, que ama sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas da igreja que a gente esquece de amar as nossas esposas, de falar no eu te amo. Tem homens que acham que se falar eu te amo, cai na rotina. Minha esposa está de prova, que acho que todo dia eu falo que eu amo ela, talvez várias vezes no dia, talvez até abuso, porque eu realmente a amo. Eu amo e eu quero amar como Cristo amou a igreja cada vez mais.
a ponto de dar minha vida por ela, assim como a palavra ensina, de dar a minha vida por ela, porque Cristo fez assim. Cristo deu a sua vida pela sua noiva amada, sua cordeira imaculada, sua esposa. E Jesus, ele já fez isso. Então que a gente como maridos entenda, a gente precisa amar a nossa esposa. Talvez eu não sei como está do seu lado, talvez você não está amando o suficiente. Talvez você não está se voltando o suficiente para a sua esposa como marido, mas comece. Porque é alguém importante. É alguém que Deus colocou como ajudadora na nossa vida. Minha esposa está ali, eu uso minha família como referência. Ela me ajuda em tudo. Eu falo assim para todo mundo, eu falo que eu casei com uma mulher de verdade. E eu dou graças a Deus por isso. Ela faz de tudo, irmãos. Não é só porque faz as coisas em casa, não. Mas pensa numa mulher que faz de tudo. Ela cozinha, passa, limpa, cuida dos meninos, a gente ajuda no que a gente pode. Mas ela faz de tudo em casa. Além dela fazer de tudo em casa, ela me ajuda na minha vida sacerdotal. Quando eu ia me casar, eu lembro muito da oração do pai do pastor, Gesiel, né? Fugiu o nome agora, tá meu nome. Passou de volta. E ele veio pregar na igreja e falou assim: Senhor, dizendo que ele deitou um dia e estava cansado, não tinha ninguém. Ele falou: Senhor, eu quero uma mulher que seja mais cristã do que eu, que me ajude a permanecer na presença. E a partir daquele dia eu comecei a orar e falei: Senhor, abençoa tua esposa para mim, que me ajude a me aproximar de ti em vez de me afastar. Me ajude a estar mais próximo do Senhor em vez de me afastar, que é verdade que muitas pessoas nos afastam da presença do Senhor, mas eu dou a glória a Deus, porque eu amo minha esposa, ela me ama e ela me aproxima de Deus. E é importante isso, porque Deus nos fez uma ajudadora justamente para isso. No momento que a gente está fraco, ela nos ajuda a nos colocar de pé. E a gente como marido, a gente tem que ser do mesmo jeito. A gente tem que aproximar as nossas esposas de Deus, porque é em Deus que existe a real felicidade, é em Deus que existe o real amor, e a gente tem que entender isso, que Deus nos constituiu família e nos colocou sobre um lar para amar a nossa esposa, para ser um bom marido, um marido que cuida, que zela. Irmão, você já pensou em dar a sua vida pela sua esposa? É algo difícil, talvez por meus filhos eu já pensei. Mas por minha esposa é algo um pouquinho mais complicado, né? Às vezes a gente olha e fala assim: Senhor, se for levar, leva ela. Mas me deixa para cuidar os filhos. Mas a gente tem que ser o contrário. A gente tem que falar: Senhor, eu dou a minha vida por ela, assim como o Senhor deu a sua vida pela igreja. Por mim, porque eu sou igreja. Porque Cristo me amou de tal maneira que Ele deu sua vida por mim. E Ele é uma representação perfeita também, além de filho, como marido. Porque ele, antes mesmo de se casar com a noiva, ele já deu sua vida por ela. Antes mesmo de se casar com ela, ele já deu sua vida. E a gente tem que ser esse bom marido que ama a esposa, que cuida, que zela, que mima, que dá presentes. A esposa precisa de presente, eu sou falho nisso. Eu só dou presente só de data especial. Mas sempre eu estou ali, ao lado, ajudando, cuidando. E até um ponto que a gente tem que atentar mais. Então, homens, sejam bons maridos para sua esposa. Talvez você não tenha mais esposa, mas talvez Deus vai preparar uma. Talvez você está entrando na casa do Senhor, o Senhor está preparando uma varoa e vai se casar novamente. Está sério ali, graças a Deus, né? Tantos anos solteiro, e hoje está com minha sogra. Eu levo logo minha sogra, mulher tão de Deus ali perto de mim, levou para longe. Mas talvez o Senhor tenha algo preparado para você. E quando você se casar, lembre-se que ela está ali para te aproximar de Deus e você está ali para cuidar dela, cuidar do presente tão precioso que Deus te deu. Amém? Além de marido, a gente tem que ser pai. A gente tem que ser pai verdadeiramente. Talvez você não é pai hoje, mas talvez um dia será. Eu sou pai de 2 filhas lindas e eu amo demais. Eu amo demais essas meninas. Eu falo assim: eu não sei o que seria de mim sem elas. Minha vida já não existe mais sem minhas filhas. E eu amo demais essas crianças. E por que eu amo? Porque desde que elas nasceram, minha oração é: o Senhor me ensina a amar elas assim como o Senhor ama a igreja.
porque eu não tinha referência de pai. Então eu falei, Senhor, eu não quero me afastar de minhas filhas, eu quero amar assim como o Senhor ama a tua igreja, assim como o Senhor ama os seus filhos. E o Senhor colocou um amor tão grande no meu coração por elas, que talvez eu não consiga viver sem elas. Então a gente tem que ser bons pais. A gente tem que se aproximar dos filhos e falar assim, filho, vem cá, eu te amo, eu te amo. A gente como pais, como homens, eu falo, a gente tem mais dificuldade para fazer isso. Porque a gente acha que se a gente falar que ama, a gente vai diminuir a nossa masculinidade, a gente vai diminuir a nossa autoridade como pai, e pelo contrário. Quando você declara que você ama o filho, ele se sente seguro, ele se sente amado. Ele não precisa buscar lá fora, pois ele já encontrou dentro de casa o verdadeiro amor, que é o amor de pai. Irmãos, quantas pessoas estão na igreja, estão no mundo aí afora, com dificuldades na vida, porque não teve um pai ou uma mãe? Porque não teve esse pai ou essa mãe para dizer assim, filho, eu te amo, vem cá. No momento que precisa do colo, abraçar, afagar, falar assim, não, eu estou aqui com você, meu filho. Estou aqui precisando, eu falo porque eu precisei disso muitas vezes. E hoje, irmãos, o trauma que eu criei com isso, eu busco tanto de Deus para Deus reparar em mim isso. Eu falo por experiência própria, né? E você, sendo pai, não tenha vergonha de chegar nos seus filhos e falar assim, eu te amo. Eu estou com você. O que precisar, eu estou aqui. Minhas filhas são pequenas ainda, mas elas sabem que tem um pai em casa, um pai presente, um pai que as ama, um pai que cuida, um pai que provém as coisas. A gente tem que ser provedor também. Mas apesar disso tudo, a gente tem que aprender a ser pai, aprender a amar os nossos filhos como o próprio pai ama, como Deus te ama. Já parou para pensar o que Deus fez por você? O quão Deus ele foi capaz de entregar o seu filho para não ficar afastado de um filho perverso que era nós. Ele deu um filho santo e falou assim, não, eu vou dar o meu filho perfeito, o melhor filho que eu tenho. Mas tem uns filhos lá na terra que misericórdia. Talvez se fosse eu como um homem, eu não me aproximava. E Deus falou assim, não, eu vou dar o meu melhor filho, meu filho perfeito, para me aproximar dele. E Deus nos deu essa capacidade de ser pai, de ter uma família. E muitas vezes a gente tem passado dias e dias longe dos nossos filhos. E a gente tem permitido que os nossos filhos cresçam sem a presença amorosa de um pai. A gente vai ver Deus amando a humanidade desde que Ele criou. O próprio Jesus fala isso várias vezes. A gente vê aqui na passagem Deus falando que ama Jesus, ainda Jesus sendo Deus. Jesus sendo Deus não precisava ouvir aquilo, mas Deus tem o prazer de falar assim, meu filho, eu te amo e me alegro com você. Talvez quantos dias tem passado e você não tem chegado no teu filho e falar assim, eu te amo, e eu estou com você, eu me alegro de você. Muitas pessoas têm feito ao contrário, falar assim, não, filho de fulano que é bom, filho de ciclano que é bom, seu irmão que é bom e você não. Irmãos, é algo muito difícil para a gente ser comparado com outras pessoas, até mesmo com os irmãos dentro de casa. Deus fez cada pessoa diferente de acordo à vontade dele. Não é porque você é pai que você tem que mudar essa pessoa, porque Deus o quis fazer assim. Então você simplesmente, os filhos são presentes de Deus, que Deus confiou a você cuidar deles, mas Ele criou da forma que Ele queria. Então basta a gente como pai, a gente amar, cuidar. Eu tenho aqui duas, são personalidades, nem parecem que são irmãs. São personalidades totalmente diferentes, mas eu amo da mesma forma as duas. E a gente tem que entender isso, parar de comparar os nossos filhos com os filhos de outras pessoas, porque o que Deus te deu é perfeito. Talvez eu hoje gerei um perfeito para você, que você não soube amar direito. Você não soube chegar junto e falar assim, filho, eu te amo, eu estou aqui. No que você precisar, eu estou ao seu lado. E o que ele fez? Ele foi procurar lá fora e não ajuda em casa. E às vezes fez o errado lá fora. Não por culpa de Deus, não por culpa dele como filho, mas por culpa da gente como pai, que não soube dar direção. O pastor, ele falou algo interessante aqui, eu não lembro se foi no último ensaio.
que Deus estava colocando ele como pai, e que pai dá direcionamento. Isso é uma verdade muito clara, e eu abraço ele como meu pai, por mais que não é, né? Eu sou mais bonito, mas não tem nem como. Mas eu abraço, mas ele tem me dado direção. Eu, desde que eu comecei a congregar com o pastor, ter ele como meu pastor, eu me espelho nele em muitas coisas. Porque alguém que realmente me dá uma direção, é a direção correta por onde eu devo andar. E você, como pai, você tem que entender isso. Deus te estipulou como pai para cuidar dos filhos dele, você achando que é seu, e para dar direção, ensinar o caminho certo. Lembra lá sobre o sacerdote do lar? A gente tem que ser esse sacerdote, porque uma criança, ela vai ter a interpretação de Deus como você é em casa. Talvez você é um pai relapso, um pai que não cuida. Ele vai achar que Deus é esse pai que não cuida, esse pai que está distante, porque a criança tem a referência de Deus no próprio pai. Por isso a gente tem que mudar e falar: Senhor, quebra o meu orgulho, quebra o meu ser, o meu jeito de ser, e me faça parecer com o Senhor, para que quando elas cresçam, elas se aproximem do Senhor, da forma que o Senhor realmente quer. Porque é através do nosso exemplo que elas vão crescer e se tornar alguém melhor para Deus. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas eu crio minhas filhas para Deus. Eu estava falando, acho que com Jailton, ali fora. Eu falo, muitas vezes a gente cria uma filha no caminho do Senhor, e aí chega alguém e quer levar, né? E eu, desde que nasceu, irmãos, eu oro pelo casamento das minhas filhas. Aí fala: nossa, que pai, é um absurdo isso, é um absurdo. Mas eu oro, irmãos, porque eu quero criar minhas filhas no caminho do Senhor. Aí chega com 18 anos, casa com alguém que não é de Deus e tira da presença de Deus. Ore pelo casamento de suas filhas. Eu sei que é difícil, eu sei que na hora que chegar alguém em casa a gente vai se chatear, mas ore para que Deus envie um homem certo, um homem que aproxime elas de Deus, para que elas sejam um presente na vida deles e eles também sejam um presente na vida dela, para que assim continue a pregar a palavra de Deus através da família. A gente tem um defeito na nação, que é justamente isso. A gente tem como obrigação ensinar os nossos filhos o caminho onde eles devem andar. A gente tem essa necessidade e essa obrigação. Deus nos dá essa obrigação. Ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor, para que quando eles cresçam, eles não se desviem dos caminhos do Senhor. E a gente muitas vezes negligencia isso e não ensina os caminhos do Senhor. É por isso que muitas pessoas estão nas drogas, porque um pai não ensinou que isso era errado perante Deus. A gente vê o mundo do jeito que está, porque pais eles se ausentaram dentro de casa, não ensinaram os filhos que não deveriam roubar, porque isso feria a vontade de Deus, e muitas pessoas se bandearam para esse lado justamente por isso. Então muitas falhas na sociedade hoje é porque um pai ele não se colocou na posição de pai e falou assim: Senhor, eu quero ser como o Senhor, ensinar nos caminhos, meus filhos nos teus caminhos. Amém? Aleluia. Sei que é um puxãozinho de orelha, mas eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Mãe, assim como o marido tem que ser marido, a mãe ela tem que ser esposa. A mãe ela tem que ser uma esposa dentro de casa. Eu dou glória a Deus por minha esposa também. Eu sei que tem pessoas que têm esposas maravilhosas dentro de casa como esposa, mas eu honro minha esposa porque ela tem sido perfeita. Irmãos, a gente só começa a olhar para as coisas lá de fora quando a gente não é suprido. Eu falo isso no sentido total do casamento, não só no sentido que vocês já sabem, mas no sentido total. A gente começa a olhar para outra família e desejar outra família quando a nossa família não é perfeita, não é boa, não é de acordo com o que Deus fez. A gente começa a desejar outra mulher quando a nossa esposa ela não tem sido esposa para a gente. A gente começa a olhar para outros filhos quando os nossos filhos não nos agradam. Então, como mulher, eu não sou mulher, não tenho tanto a aconselhar, mas seja esposa dentro do seu lar. Seja uma esposa para o seu marido. Assim como eu falei, seja presente, ajudando, cuidando. Irmãos, homem, a gente cresce, mas a gente ainda tem a mentalidade, não fala mentalidade, mas o jeito de criança. O homem precisa ser
mimado. Pega um homem doente, o homem doente ele deita na cama e quer que a esposa cuide dele em tudo. Eu dou graças a Deus minha esposa por isso, que eu adoeço muito, mas a gente necessita disso. E ruim para ela, né? Infelizmente, mas ela cuida. Ela muitas vezes está ali, eu estou doente na cama, ela traz remédio, ela traz isso, aquilo, pergunta se quer alguma coisa. Irmãos, é ser um esposo. Irmãos, é ser um esposo para o seu marido. É cuidar. Porque alguém que Deus te deu e você não quer que outra venha e tome. A verdade é essa. Toda mulher é ciumenta, né? A maioria, pelo menos. Então você não quer que outro venha e tome. Talvez o seu esposo está olhando para lá fora porque ele não tem casa. Porque você tem deixado, talvez você tenha suprido na área sexual, mas não tem suprido em outras coisas, no carinho, no amor, no falar que ama. Homem também gosta de ouvir que é amado, não somente mulheres. Homens necessitam disso também. Então sempre com a esposa, cuide, faça comida. Talvez você não saiba cozinhar, mas tenta, às vezes pede de fora. Meu irmão, ele não está aqui, eu convidei ele a estar aqui, eu queria que ele estivesse muito aqui. Ele foi casado há muito tempo e a esposa dele não cozinhava, quem cozinhava era ele. Mas ela fazia outras coisas, cuidava de outras coisas. Então talvez você não saiba cozinhar, mas você sabe um número de um restaurante bom que seu esposo gosta, então pede comida lá para ele. Mas agrade o seu esposo. É sua família, é um presente de Deus que Deus colocou em sua vida. Talvez não é um presente que você esperou, mas Deus te deu. Cuida dele. Porque a gente precisa ser cuidado. A gente precisa também da esposa em todos os momentos. Todos os momentos, irmãos. Momentos difíceis. Às vezes a gente está passando por dificuldade financeira. A gente precisa de uma esposa ao nosso lado falando, não, eu estou aqui com você. Independente do que a gente está passando, eu não te largo. Às vezes a gente só precisa disso para levantar, bater a poeira e tentar de novo no outro dia. É saber que não é abandonado. Agora, muitas vezes, você tem um esposo que talvez ele está desempregado num momento, você chega lá e aponta e fala, não é assim, eu não estou com você, se não arranjar eu vou separar. E ali o homem se desanima ainda mais. Mas quando você chega com uma esposa e fala assim, não, eu estou aqui do seu lado, o que você tentar, eu estou com você. Eu honro essa mulher aqui, essa minha esposa. Todas as vezes que eu propus de fazer algo, ela falou, não, estou aqui com você. Eu falei, eu vou parar de trabalhar com os outros, abrir meu comércio. Ela, não, estou aqui. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Ela trabalha também escovando cabelo para ajudar. Então, a esposa real. Às vezes a gente tem que entender isso, não é só na área sexual, não, irmãos. É em todas as áreas a gente tem que ajudar os nossos maridos. Assim como o marido também deve ajudar a sua esposa. Amém? Aleluia. E assim como o homem, a mulher, assim como eu falei no início, tem um papel importantíssimo, que ela simboliza o Espírito Santo de Deus. Eu tentava entender, irmãos, e isso eu vim entender esses meses agora, porque eu conseguia me relacionar mais com o Espírito Santo do que com Deus Pai. Irmão, você sabe, você tem um questionamento de talvez 10 anos, assim, porque é mais fácil me aproximar do Espírito Santo do que de Deus. Por mais que o Espírito Santo é Deus, mas estou falando da pessoa, do como Pai. E eu vou falar, não tem como, eu tinha que me aproximar dos três igualmente. Eu me aproximo de Jesus e amo, e me aproximo do Espírito Santo e amo, mas como é Deus, parece que tem um bloqueio. O Deus Pai da Trindade, parece que tem um bloqueio que eu não consigo me achegar a Ele. E por isso que eu tenho orado e buscado de Deus para mim aprender que Ele é meu Pai, para mim ter uma referência melhor. E aí esses meses eu vim entender. Por causa disso. Porque eu tive uma mãe presente, uma mãe que dizia que me amava, que cuidava. E justamente ela representou o Espírito Santo dentro da minha casa. E por isso eu consigo me aproximar mais facilmente do Espírito Santo hoje. Entende, irmão? Se você como pai representa Deus e a mãe representa o Espírito Santo, se a gente cuidar dos nossos filhos direitos, vai ter facilidade de aproximar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também. A gente vai ter uma facilidade extrema nisso. Talvez você também tenha, talvez você teve uma falha justamente igual eu tive, de um pai falho, de um pai não presente.
E você tem essa dificuldade de se aproximar de Deus por isso, mas Deus está falando do seu Pai perfeito. Irmãos, Deus tem me mostrado tantas coisas esses dias a respeito da paternidade dele. O quanto ele me ama, eu não falo no sentido de igreja, porque de igreja eu já sabia, mas o quanto ele fez por mim, Yuri, é tremendo. E a gente tem que entender que a gente precisa se aproximar de Deus, a gente precisa se aproximar desse Pai perfeito, porque tantas bênçãos ele tem para nos dar, mas no momento que a gente não se aproxima dele, as bênçãos não conseguem nos alcançar. A gente tem que entender isso, ter esse Deus presente. Irmãos, muitas pessoas aí fora no mundo tem justamente um pai ou uma mãe. E isso vai afetar justamente nesse modo de ver Deus, de se aproximar de Deus. Se você é uma mãe perfeita, uma mãe amorosa, uma mãe consoladora, mãe sempre é diferente, né? No sentido de consolo. Eu falo, tem duas filhas ali, elas estão enfrentando um problema, principalmente na escola, quando chega ali, e chora, não quer ficar na escola, quer ficar com a mãe. E vai eu e minha esposa todos os dias levar elas na escola. E para mim conseguir acalmar elas, eu falo, Bel, sai, vai lá para fora, fica lá fora me esperando. Hoje acho que ela foi trabalhar comigo, ele viu, Bel vai lá para o portão e fica lá, para mim ficar dentro, tentando acalmar elas. Porque se a mãe estiver próxima, não tem como, a consoladora é ela. Elas vão buscar na mãe, elas falam assim, eu estou lá do lado, em pé, eu e ela. Elas vão na mãe, porque é a mãe que cuida, consola, traz para de junto, fala assim, eu estou aqui com você, minha filha, meus filhos, e você tem essa função. Olha que coisa linda, você é comparada ao Espírito Santo, um Espírito Consolador, a um Deus tão poderoso. Então cuide dessas crianças, amém? Seguindo mais à frente, filhos, todos nós somos filhos, assim como eu já falei. Como diz as Escrituras, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3 diz assim, como dizem as Escrituras, respeite seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento, a quem tem promessas. Faça isso, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Você lembra que eu falei que Jesus é o exemplo de filho perfeito? E a gente é uma representação de Jesus na terra. A gente tem que ser esse filho obediente. Porque é o primeiro mandamento, assim como foi falado aqui, com promessa. Quando a gente sabe honrar os nossos pais, as nossas mães. Quando a gente sabe honrar aquela pessoa que Deus colocou para cuidar de nós. Irmãos, eu dou graças a Deus, eu honrei minha mãe até o falecimento dela. Eu honro meu pai, por mais que ele foi ausente, mas eu nunca faltei com respeito a ele. E a gente tem que entender isso, que a gente necessita honrar pai e mãe, para que Deus possa acrescentar aqui na terra mais tempo sobre as nossas vidas. Mais tempo sobre as nossas vidas. A gente tem que entender que Deus é um Deus todo-poderoso, que Deus é um Pai presente, o Espírito Santo. Mas para a gente receber as bênçãos dele, a gente tem que ser filhos obedientes à sua palavra. A gente necessita ser filhos obedientes, pedir de acordo com a palavra de Deus, obedecer em tudo que ele falar, obedecer nossos pais em tudo que eles falarem, em Deus. E Deus, ele deixa isso muito claro, que a gente deve obedecer em Deus. Tem até um ponto. A partir daquele momento que começa a ferir as coisas de Deus, a gente também já não é mais obrigado a obedecer. Então que a gente seja filhos obedientes, filhos que saibam obedecer os seus pais, e aí vem a promessa, aí você vai começar a viver coisas grandes. Então essa é a representação. E com tudo isso, lembra que na família comum é uma casa, pai, mãe e filho. Com tudo isso aqui, quando você tem Deus, um homem de Deus também como pai, uma mulher de Deus como mãe e filhos obedientes em Deus, você forma não uma casa, mas um lar. Porque o lar é um lugar de alegria e paz. Irmãos, tantas pessoas, eles não entendem isso. Tem pessoas que já falaram para mim, eu falo isso porque eu já conversei com pessoas que falam que só tem paz no trabalho, só tem paz na escola, na igreja.
E a gente tem que entender que a nossa casa tem que ser casa de bênção, assim como foi cantado aqui nesse instante. Nossa casa tem que ser casa de bênção. Tem que ser um lar genuíno, um lugar onde a gente chega, descansa e tem paz. Encontra paz naquele lugar. Eu amo minha casa, irmãos. Eu amo minha casa demais. Porque ali o Espírito Santo habita, eu convido o Espírito Santo a estar dentro de minha casa todos os dias. E eu amo estar ali, porque eu sinto paz. Já teve diversas pessoas que chegaram em minha casa e falaram: moço, tem uma paz diferente. E a gente vê que não é de nós, não, irmãos. É do Espírito que está no lugar. É no Deus que mora na casa conosco. É no lar que Ele habita. A gente está ali como família e Deus está naquele lugar. Talvez alguém já chegou na sua casa e falou assim: nossa, sua casa é tão alegre, tão feliz, tão bom de estar aqui. É porque o Deus está lá. É porque o Deus Todo-Poderoso fez daquela casa um lar. Fez daquela casa a habitação dele também. E algo interessante, irmãos. Não, vou deixar para falar mais para frente. Eu convidei essa semana o Ministério de Louvor a orar e jejuar a respeito de bênçãos que eu pedi a Deus para Ele derramar sobre as nossas famílias. A gente está tendo uma aula abençoada que teve, né? Agora acabou um pastor, mas vai começar outro. E ele falou sobre graça, sobre graça. E algo que me chamou muita atenção foi o sentido da graça, o sentido que a graça é entregue a nós, Cristo. E uma coisa que me chamou muito interessante é as coisas que a graça representa, que a palavra Souza representa, não é detalhe que o pastor sabe mais que eu, mas que ela representa salvação, libertação, cura e prosperidade. Eu falei: Senhor, todas as famílias necessitam disso. Todas as famílias precisam disso. Todas as famílias precisam de salvação, libertação, cura e prosperidade. A gente muitas vezes ora para Deus para quê? Para nos libertar, para nos salvar, para nos curar ou curar outros que estão na nossa casa e para prosperar, para que não venha ter dificuldade. Salvação, em primeiro lugar, somente há salvação em Cristo Jesus. A gente tem que entender isso, e agora a gente vai entrar na mensagem real, no final dessa mensagem. Só há salvação em Cristo Jesus, só há salvação nele. A Bíblia vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho além de Jesus. Somente Ele chega ao Pai. A gente tem que entender isso em primeiro lugar. Eu pedi aos irmãos a orarem por isso, um dia orarem e jejuarem por salvação, para que Deus salvasse sua família, para que Deus fizesse algo tremendo na sua família. Eu não sei se alguém foi salvo lá essa semana, mas talvez alguém por um desejo de vir à casa de Deus. Eu falei assim: Senhor, precisamos da tua salvação sobre famílias. Eu também falei para os irmãos orarem sobre libertação. Irmãos, só a libertação em Cristo Jesus também é outra coisa importante. A gente tem que entender isso. Só a libertação em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Jesus é a verdade que veio ao mundo. Só há libertação em Jesus. Ele é a verdade viva. Então, conhecendo a Jesus, a gente alcança essa liberdade. Cura também só há em Jesus. Cura só há nele. Pois Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Então a cura está no próprio Jesus. Amém? A prosperidade também está em Jesus. E agora algo interessante que eu tenho orado e buscado de Deus também. Prosperidade, irmãos, não é ter tudo ou ter muito. Não é isso, isso não é prosperidade. Isso é riqueza. Eu creio que Deus quer nos fazer ricos. Eu sei que Ele já tem liberado isso sobre nós. Mas ser próspero é se contentar com o que Deus já tem nos dado. Isso é prosperidade, é contentar-se com o que Deus já tem nos dado. Portanto, as pessoas buscam riqueza, buscam ficar rico, milionário, crescer na vida e tem se esquecido das coisas que Deus já tem dado. Irmãos, eu estava assistindo um vídeo ontem à tarde. E ali eu botei no YouTube, eu faço família humilde morando na rua, mas alegre, feliz em Deus. E aí apareceram alguns relatos, eu fui assistir um vídeo, irmãos.
Um casal com 4 filhos, morando num bosque, lá em São Paulo. Um bosquezinho assim. E ali o casal com 4 filhinhos. E eles juntos mesmo, como família. E elas falando na entrevista, cuidando até da Record a entrevista. E eles cuidando uns dos outros. E cuidando dos filhos, falando que tinha medo de virem tomarem os filhos deles, mas que eles amavam. Eu falo assim, Senhor, na humildade, a gente vê a felicidade. Porque eles estão morando na rua, estão pedindo para viver, vendendo papelão, vendendo coisas assim. E eu olhei assim para as minhas coisas e falei, Senhor, tem tanto, Senhor, em minha casa. Eu tenho uma família a qual o Senhor me deu que é perfeito. Eu tenho todos os móveis, tenho um teto sobre a minha casa. Não me falta nada em casa, graças a Deus, não graças a mim. E eu falo assim, às vezes a gente se esquece que Deus já nos fez prósperos. A riqueza virá, e eu creio nisso, para a gente ajudar também pessoas. Mas Deus já tem nos prosperado. E a gente não pode esquecer, a gente às vezes tem que parar para assistir um vídeo assim. Para você entender que tem pessoas que às vezes têm menos do que você e vivem mais felizes do que você. Porque você busca riqueza e não prosperidade. Então é você entender que Deus tem te dado para aquele momento, já é o suficiente. Já é o necessário. Eu pedi aos irmãos para orarem por isso e jejuarem também. Eu não pedi para jejuar sobre cura, que ia cair no dia de hoje, eu pedi para jejuar sobre o culto de hoje. Mas eu creio que Deus tem liberado cura para a sua família também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Seguir mais um pouquinho à frente aqui. Já estou terminando, irmãos. Já está no final. E a gente entendeu que essas bênçãos são liberadas à família. Que Deus quer liberar isso para a família. Mas a gente entendeu também que tudo é por meio de Cristo Jesus. Tudo é por meio de Cristo Jesus. Tudo é por meio do Pai Nosso que estás nos céus. Tudo é entregue por meio dele. E qual é o propósito da família? Até onde eu consegui chegar. Eu sei que tem muitas mais coisas, mas o propósito de Deus para a família, quando Ele criou a família, foi que eles estivessem inseridos no meio da família. Ele criou a família para que a gente pudesse olhar nele e falar assim, não, eu entendo mais Deus hoje, porque Ele criou a minha família. Porque Ele me criou como filho. Ele criou a minha esposa para ser uma esposa amada, eu para ser um marido, e deu-me filhos, para que Deus pudesse estar inserido no meio dela, para que Deus pudesse estar conosco, e para que a gente visse a representação da família perfeita, que a família de Deus representa amor, comunhão, fraternidade. Deus, Ele nos dá um exemplo da família perfeita. O interessante, irmãos, e isso Deus me tocou no momento, em casa. O interessante é que Deus, Ele criou a família antes mesmo da igreja. A igreja vai surgir bem depois. A gente, lendo a história, a gente vai entender isso. A igreja vai surgir muitos anos depois. Aí hoje a gente muitas vezes ora e fala assim, Senhor, abençoa que a minha casa seja uma extensão da igreja. E Deus, Ele me falou, tem que ser o contrário. A igreja tem que ser uma extensão do seu lar. A gente tem que chegar para se reunir aqui na igreja porque a gente já tem Deus na nossa casa. A gente já tem Deus presente na nossa casa. Irmãos, quando Deus me falou isso, eu falei, Senhor, misericórdia. Eu sempre achei o contrário, eu sempre achei que eu tinha que levar Deus da igreja para casa. Mas Deus falou, você tem que me levar de casa para a igreja. Porque todo o meu propósito é sobre a família. Eu iniciei o mundo com propósito na família. E Deus está falando, irmãos, muitas vezes a gente tem sido excelentes cristãos na igreja. A gente muitas vezes tem sido pessoas aqui na igreja formidáveis. É a capa que a gente veste, né? A gente chega aqui e fala, não, é o homem de Deus, a mulher de Deus. Mas só Deus sabe em casa. E Deus, Ele falou num momento que eu entrar nas casas verdadeiramente. Pessoas não precisarão usar mais capas. Porque o contato que elas têm comigo em casa, elas simplesmente vão refletir na igreja.
Isso foi algo que ele falou comigo. Eu falei, Senhor, o Senhor já era bem-vindo aqui, mas agora é mais ainda. O Senhor dá um despertar para a gente. E Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para falar que a partir de hoje Ele quer estar em tua casa. Ele quer adentrar as portas da sua casa, fazer moradia ali. Deus, Ele está falando, talvez você tenha vivido de aparências na igreja, mas eu tenho algo precioso para te entregar em casa. Quando Jesus, Ele fala, entra no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, a gente não tem quarto na igreja, né? Interessante é isso. A gente não tem quarto na igreja. Aí Ele fala, entra em casa, fecha no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. E em público Ele te recompensará, né? Em público é aqui. Mas o interessante é que toda a intimidade começa dentro do lar, dentro da família. Toda a intimidade sua com Deus, você vai conseguir conhecer Deus quando você aprender que no seu lar Ele tem que estar. Porque Ele vai viver cotidianamente. Eu mudei minha oração há cerca de uns 2 meses atrás. Eu tenho orado e pedido assim, Deus esteja comigo em todos os momentos. Em todos os momentos. Até nos momentos de pecado, que a gente peca também, irmãos. A gente busca arrependimento e busca perdão. Mas a gente pega e fala, Senhor, quando eu estiver pecando, esteja comigo. Porque se o Senhor não estiver comigo na hora do pecado, quem é que vai me acusar? Quem é que vai chegar no meu coração e falar assim, Yuri, isso foi errado, volte atrás. Se o Senhor não estiver comigo. Claro que Ele não vai amar o pecado, mas eu peço a Ele estar comigo, justamente para ver essa correção. Então, irmãos, convide nessa noite o Espírito Santo a entrar na sua casa. Convide nessa noite, se coloque de pé, a gente já vai terminar, a gente já vai orar. Convide nessa noite ao próprio Espírito Santo a entrar na tua casa, a entrar no meio da tua família, a fazer uma família realmente do jeito que Ele projetou. Talvez você tenha sido uma família do jeito que o mundo vê, mas Deus está falando, eu quero fazer da forma que é para ser. Queria só encerrar com um versículo, e a gente já vai orar. Apocalipse 3, versículo 20 e 21 diz assim, escutem, eu sou a porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e jantaremos juntos. Aos que conseguem a vitória, eu darei o direito de se assentarem ao meu lado, no trono, assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do meu Pai. A gente consegue ver a importância que era abrir a porta da nossa casa para Jesus, abrir a porta da nossa família para esse Deus tão poderoso. Eu espero que você saia daqui nessa noite, chegue em sua casa e fale assim, Senhor, eu quero entregar a minha casa a Ti. Eu não quero que a minha casa seja uma extensão da igreja, eu quero que a igreja seja uma extensão da minha casa, pois o Senhor está presente nela. A gente tem que ter esse entendimento, irmãos. A gente tem que buscar esse Deus tão poderoso, esse Deus tão magnífico. Deus tem grandes bênçãos. E mais um conselho, irmãos. Busque não ser o melhor pai do mundo. Busque ser o melhor pai do mundo para o seu filho. Não busque ser o melhor marido do mundo. Busque ser o melhor marido para a sua esposa. E assim como a esposa, busque ser a melhor esposa para o seu marido. Talvez no mundo tenha melhores que você, mas em casa vai ter um pai perfeito, uma mãe perfeita e filhos perfeitos. E Deus, Ele quer estar inserido no meio da tua casa. Deus, Ele quer fazer grandes coisas lá. E eu sei que Ele já está também indo de encontro àqueles que não vieram, aqueles que você orou e apresentou. Eu sei que o Espírito Santo de Deus fará grandes milagres. Amém? Vamos orar, falar com Deus. Vamos após o ministério, vai louvar o Senhor. Senhor Deus, amado Pai Jesus, eu queria nesse momento, Senhor Jesus, te agradecer e te exaltar por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, Pai. Eu sei que talvez eu não seja a pessoa mais capacitada do mundo a estar ensinando sobre isso, mas o